Shalom, povo de Deus. Graça e paz a todos, amém? Estão felizes? Eu estou muito feliz também de estar no mesmo corpo em um só propósito, amém? Até que Ele venha, amém? Motivo de alegria de nós estarmos vivos, respirando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, amém, irmão? Até aquilo que Ele ainda não fez em nossas vidas, mas entendemos que Ele vai o quê? Fazer, amém? Possa ser que não seja no nosso tempo, mas seja no tempo dele, amém? A você que está nos visitando, se sinta-se em casa, o irmão ali, né? Esposo de Fabrícia, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Hoje faltaram alguns irmãos, acho que depois de ontem da vigília se cansaram. Imagina se a gente madrugar, virar a vigília aqui, hein? A pessoa? Coisa linda. Obrigado, meu filho. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, que Deus possa estar abençoando sua casa, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Enquanto você está abrindo, vou dar alguns avisos aqui rapidinho, amém? Próximo mês, na segunda semana do mês, o nosso almoço de comunhão, amém? Fica já atento aí, que já está chegando o dia, né? Já se prepara, porque a gente gosta de almoçar junto. A gente gosta de ver crente comer, amém? Quando o crente chega novo na igreja, quando chama ele para almoçar, ele não quer almoçar quase nada. Pode dizer que ele só come um pouquinho. Mas depois que entrosa, aí diz, agora eu posso fazer quem eu sou. Aí o prato aumenta. A irmã que dizia, bota mais, ele, não, tá bom. Agora quando o irmão pede, ele diz, pode encher. Não é assim? Deus, Ele é maravilhoso. É. Tem a irmã também ali, né, que está nos visitando. Ela tinha sentado. Deus abençoe sua vida também. Amém. Esse almoço de comunhão é top, querido. Ontem foi bênção aqui na nossa vigília. Deus falou poderosamente com a igreja, isso que é bom, né? Até ganhei uma cafeteira. Mandar um abraço para a irmã, não sei como é o nome da irmã, que abençoou o ministério com aquela cafeteira linda. Não sei o que, Neide. Junéia, perdoa, minha irmã, se você estiver acertando. Junéia, Deus abençoe sua vida, amém? Me senti feliz, me senti honrado pela essa bênção que você deu para nós aqui do ministério. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém, querido? Vocês estão comigo? Vocês que estão aqui na igreja, vocês que são da igreja, vocês que estão nos visitando, você que está assistindo, a nossa igreja está vivendo uma nova estação, onde nós compramos um terreno e nós estamos se movendo para terminar de pagar esse terreno. E se você sentir de Deus, de ofertar, falei igual o carioca, de Deus, se você sentir de Deus aí, quiser ofertar, aí tem um QR Code na frente da sua telinha. A você que está aqui, a nossa igreja está fazendo desinfetante, biscoito, mousse. Tem mais alguma coisa? Vai dizendo, irmão, aproveita, os irmãos que estão visitando aqui. Geladinho, gourmet, geladinho normal, água. Então, você tem um momento de você ser um cooperador dessa obra. Amém? Nós entendemos que a gente não pode ficar em um espaço de aluguel. A gente precisa ir para um espaço que é nosso. Amém? Porque a igreja precisa fazer mais ação social. Então a gente não tem como fazer aquilo que Jesus deixou sobre a terra, fazer ação social de uma forma que a gente queria fazer. Então a gente vai fazendo de acordo com aquilo que a gente tem condições de fazer. Primeiro, porque não somos ainda uma igreja grande, mas vamos ser. Amém? Não de público, mas de maturidade, de crescimento espiritual. Que não adianta ter igreja cheia com um bocado de gente vazio. É melhor ter igreja com 20, 100 pessoas, mas todas elas com a mente madura, com o coração maduro, disponível, entendendo o princípio e fundamento daquilo que Deus deixou sobre a igreja. Lembre-se que Jesus começou com 12. Foi suficiente para eu e você estar aqui.
Então não adianta ter uma igreja cheia com a igreja de um bocado de gente que não entende quem é Deus, não sabe porque dá dízimo e oferta, não sabe para que lado vai, só sabe que existe Deus. Está perdido. Porque quem não conhece Deus, não pelo nome Deus, que não conhece Ele como Pai, está sujeito a receber qualquer coisa. E qualquer coisa não é bom. Você tem que receber daquilo que vem de Deus. Então uma igreja grande é uma igreja que é madura. Aprenda isso. Igreja grande não simboliza pela quantidade de pessoas. Porque se você bater papo com 50% dela, você vai ver que estão tudo vazio, cheio de ferida, cheio de creca, porque não se permite ser curado. E a Bíblia deixa bem claro, um ferido e um curado. É tão simples. Jesus poderia dizer, eu vou entrar dentro de Jerusalém logo e mostrar que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus não fez isso. Jesus procurou os improváveis para começar o ministério dele. As pessoas olhavam e diziam, vai sair alguma coisa daquele Pedro? Vai sair alguma coisa de Tadeu? E foram homens que marcaram a geração. Você está aí? Se fosse Pedro passar em um curso teológico, que ele não era aprovado, Pedro. Não era aprovado. Porque a história, se você for estudar a história de Pedro, Pedro já era quase analfabeto. Pela teologia, estava já fora. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do Brasil, do século 21, ou século 20. Deixa eu te dar um sentido para você entender o que é ser improvável. Ele não passou nas faculdades nenhuma que ele foi estudar teologia. Não passou em nenhuma. Foi reprovado. Teve faculdade que não queria nem que ele botasse o pé na porta da faculdade. Ele foi para uma faculdade simplesinha, humilde, quase ninguém queria estar lá. Mas foi lá que ele entrou. E essa faculdade hoje é a maior conhecida dos Estados Unidos. Aqui não era conhecida. Todo mundo que vai nos Estados Unidos quer ir aonde? Quer ir lá. Mas deixa eu te falar, pelo homem foi reprovado. Mas para Deus, ganhava um estádio cheio quando ele dizia, quem quer aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida? A multidão fazia fila. Ele dizia em inglês, abra os caminhos para que eles possam vir. E abria vários caminhos dentro do estádio. Dá para tu? Se ele fosse ouvir as pessoas dizendo para ele, hein? Mais um improvável. Mas carregou a glória de Deus. Você está aí? Quem sabe você não é mais um que está no nosso meio. Achando que se o homem te reconhecer, você vai ser alguém de Deus. Onde Deus precisa só te reconhecer. Deus precisa de pessoas simples, pessoas humildes, mas que decidam andar em uma profundidade com Deus. Por isso, igreja cheia não significa que está dando tudo certo. Eu passava ali em frente ao asfalto, ali em Valença, aqui mesmo na nossa cidade. Uma igreja ali perto do antigo hotel ali, Oriente, eu acho. E quando eu passava para aquele espaço, só tinha 2 ou 3 pessoas. Enquanto do outro lado, a igreja estava. Aí eu falava com as pessoas assim, onde é que Deus está? Naquela que tem 3, que eu estou ouvindo na oração, ou naquela que tem um bocado de gente que não conhece Deus? Conhece o nome do lugar onde cultua, mas não sabe quem Deus é. E tinha 3 pessoas, a gente via as orações de súplica, clamando para conhecer mais dele. Eu ficava impactado com aquilo. Aí o Espírito Santo dizia dentro de mim, por isso que nunca vai ser as pessoas, porque elas abandonaram Jesus. Vai ser sempre aquele que está com o coração disponível a querer tudo que o Senhor tem para dar. E querer o que Deus tem para dar é mais não do que sim. Mas eu acho, não tem achar. Ou é sim, ou é não. Você está aí comigo? Vamos ler junto?
Colossenses capítulo 3, cutuca teu vizinho, você está em um lugar bom. Chamada igreja, não porque dessa. Mas se seu coração não for uma terra disponível a compreender a vontade de Deus, você pode estar sempre entrando em um lugar como esse e saindo da mesma forma que entrou. Mas fala assim, mas existe um segredo, e esse segredo está no seu coração. Se você entender, você muda de tudo e de todas as coisas da sua vida. Amém? Vamos ler junto? Você pode me dar essa oportunidade de estar participando comigo? Colossenses capítulo 3, versículo 1 a seguir. E diz assim o texto: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de quê? Do alto ou de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em quê? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre o quê? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, as avarezas, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de quem? Sobre os filhos, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com os seus efeitos ou feitos. E vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Onde não há negro, nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Mas Cristo em tudo, revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns, coisa linda, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo. Fala assim, ó, 7. Você está entendendo que estava terça-feira aqui? Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer porque nós precisamos do Senhor. Isso parte primeiramente de mim. Eu preciso do Senhor. A nossa igreja precisa do Senhor. A nossa igreja necessita, Senhor. A nossa igreja, Espírito Santo, precisa da tua bondade e fidelidade. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, porque somos homens errantes em pensamentos, em palavras, mas que nós todos os dias reconhecemos as nossas falhas diante de Ti, porque nós queremos ser alguém que tenha relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, perdoa tudo aquilo que nós temos pensado, tudo aquilo que nós temos querendo agir, que não era do Teu favor, daquilo que o Senhor esperava. Perdoa, porque nós queremos reconhecer diante de um homem, não porque nós queremos se aparecer, mas é porque a Tua palavra diz que quando nós reconhecemos nossos pecados e as nossas falhas, se tornamos um como o Senhor é um para com o Pai.
É isso que nós te pedimos, Senhor, porque nós não estamos aqui para agradar homem, não estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui, Senhor, para te agradar, para confessar para o Senhor que sem o Senhor essa igreja não está de pé, sem o Senhor nós não podemos respirar o ar, sem o Senhor não temos condições de comprar o que nós precisamos comprar, porque em tudo e todas as coisas está na poderosa mão do Senhor. É por isso que nós não confiamos em carro, é por isso que nós não confiamos em cavalo, é por isso que a gente não confia no nosso bolso. Nós confiamos no Deus que Davi confia, no Deus que manifesta a tua presença, no Deus que Davi reconhecia como pecador, que o Senhor é o centro de tudo e de todas as coisas. É isso que nós te pedimos, Senhor. Vem sobre esse lugar, prepara nosso coração, que é a terra seca, precisando ser arada, para que possa ser colocada a boa semente dessa noite. E a boa semente é a tua palavra. Nos revela e nos ensina, Senhor, porque queremos ser uma igreja que não erra, queremos ser uma igreja que todos os dias queremos aperfeiçoar, até chegar à estatura de varão perfeito. É por isso, Senhor, manifesta sobre esse lugar, vem sobre esse ambiente. Tu és perfeito e tu és adorado. Espírito Santo, nos ensina a revelar o Pai os nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se assentar. Fala para a pessoa: Deus tem uma palavra para você, como sempre tem. Amém? Esse livro que escreve é Paulo. Paulo está preso dentro de Roma, escreve essas cartas, tanto para Filemon como para Éfeso. E Paulo escreve com um direcionamento para cada igreja. Mas todo sentido é o mesmo propósito. Todo sentido é o mesmo caminho para o mesmo destino que Paulo está escrevendo essa carta. E qual era o interesse de Paulo? Corrigir aquilo que estava errado. Dar direção àquilo que começou perfeito, mas no meio do caminho se perdeu. E a história diz que Paulo vai dizer bem claro que ele escreve essas cartas em punhos. Paulo está deixando bem claro que ele, ainda que esteja preso, mas a palavra de Deus, ela não pode estar presa, independente das circunstâncias. E a história diz que Epáfras, que era um dos líderes dessa igreja de Colossenses, vai visitar Paulo. E ele fala para Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. E Paulo escreve essa carta de Colossenses. E Paulo começa a declarar no capítulo 3... que nós precisamos, já que ressuscitamos com Cristo Jesus, que a manifestação da bondade perfeita de Deus já veio sobre a terra, e o nome dele é Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele nos ensina, quem morrer com ele, ressuscitará com ele. E no versículo 2, Paulo vai dizer assim: pensai nas coisas que são do alto, de cima, e não nas que estão na terra. Se você um dia já aceitou a Jesus, a sua vida não pertence mais a essas coisas da terra. A sua vida pertence às coisas celestiais, às coisas que são de cima, às coisas que são do alto, às coisas que são do céu. Porque Paulo tem esse interesse de dizer: pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas que são do alto. Porque todas as pessoas que já aceitaram Jesus vão entender um princípio: o céu que Deus fez foi perfeito, e tudo perfeito. É por isso que existe a oração do Pai Nosso: assim será onde? Porque o céu já é perfeito, tem uma perfeição, porque Deus está lá, e onde Deus está, tudo é perfeito. Mas precisamos dar uma lembrada na nossa mente que no lugar perfeito existia um homem chamado Lúcifer. Quando eu digo um homem, porque não é homem, é um ser, para que você compreenda. E a Bíblia diz que ele levou a terça parte, falei, do lugar perfeito. Será que Deus não via? Sim. Mas Deus queria saber até onde ele ia. E por ser um lugar tão perfeito, onde ele perde o sentido de quem ele era, criado por Deus, Deus tira ele, porque o lugar é perfeito. Então imperfeito não pode ficar no lugar
perfeito. Então o céu é perfeito. Então quando Paulo escreve pensai significa que é uma busca. Todos nós que estamos aqui, toda hora, todo momento ou todo dia, você pensa em resolver sua vida, você pensa em uma área crescer, você pensa em realizar o seu sonho, você pensa em fazer alguma coisa na sua vida para você dar certo. Pensar é algo que faz você refletir o que você está nesse estado e no estado que você quer mudar. Pensar é você buscar um caminho que você possa abrir essa porta e essa porta possa te resolver. Pensar é alguém que vai dormir perguntando a si mesmo: o que vai ser amanhã? Interessante que Fran abriu o culto. Pensar. Precisamos rever a nossa vida e começar a pensar, não na nossa vida, mas nas coisas que são do alto. Porque nós não cabemos mais sobre esse lugar chamado planeta Terra. Nós vivemos nesse lugar até chegar o dia que o Senhor vai nos chamar. Então podemos usufruir dessas coisas da terra? Sim, mas não podemos perder o nosso coração nas coisas que são do alto. Uma coisa é habitar no globo terrestre. Uma coisa é eu viver nesse globo terrestre até que Ele me chame ou até que Ele venha. Mas eu preciso pensar: como eu estou vivendo, qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, o que é que está queimando em mim em primeiro lugar. Essa igreja, ela perdeu o foco. Essa igreja perdeu o sentido de quem é o cristocêntrico. Eles começaram a buscar sentido e razão que as pessoas se agradavam naquele lugar. Estava havendo naquele lugar heresias, até a adoração a anjo estava acontecendo. Perderam o princípio, entraram em filosofias de homens. O que você acha? A terra explodiu e a gente veio do macaco? Filosofia, que vai para a faculdade, vai ver isso bastante, tentando anular a palavra de Deus. Filosofia de homens. Adão tem umbigo ou não tem umbigo? Filosofias que não tem caminho, não tem destino e não pode nos alimentar com nada, porque só é filosofia. Certo que existem homens que são filósofos, que têm palavra de sabedoria, mas as palavras de sabedoria não mudam a existência de quem é Deus, não muda a existência de que é a palavra de Deus, não muda a existência de Jesus, não muda a minha existência. Eu sei de onde eu vim, eu sei que me criou, eu sei que me gerou e eu sei para onde eu vou. Sabe por quê? Porque eu já reconheço Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então não pode vir filosofias humanas, não pode vir pessoas de sabedoria tentando tirar o propósito para eu chegar no destino que é a palavra de Deus. Essa igreja perdeu o sentido. Valorizaram agora as coisas da terra, valorizaram aquilo que os homens estavam corrompendo da palavra de Deus. Começaram a valorizar anjos até. Começaram a não se agradar com a palavra de Deus, que deveria ser agradado para todos. Olha, se não é assim, irmão. Hoje tem profeta que devia CPF, profeta que devia placa de igreja, profeta que diz que é isso que eu estou vendo, que a palavra de Deus está se cumprindo na tua vida, a chave da vitória está acontecendo. E deixa eu te falar, procura essas pessoas para ver se alguma coisa mudou. Onde a minha Bíblia vai dizer que profeta se levanta para exortar, edificar e dar destino. Paulo vai ensinar isso na igreja de 1 Coríntios. Então profeta não manda alguém se levantar para entregar a vitória. O profeta diz: a vitória vai chegar, mas você precisa se posicionar, está fora do caminho, não vai receber. Como é que alguém vai receber alguma coisa se não depositou em Deus? Você vai sacar alguma coisa em banco que você não colocou? Não. Só pode sacar quem coloca.
Mas Deus tem a bondade e a misericórdia dele para levar o homem a entender que ele está errado. Pastor, e aquelas pessoas que Deus fala com ela e ela estava errada? A misericórdia de Deus alcançou. A graça alcançou. E Deus vai alcançar. Mas quando o profeta se levanta na Bíblia, Israel, vocês estão em pecado. Quando o profeta se levanta, é para exortar. Volta para o lugar de origem. Paulo está escrevendo essa carta dizendo para eles: vocês perderam o foco. O seu foco não é a terra, o seu foco está no céu. Vocês estão em filosofia, que todos querem se resolver, mas está perdendo o sentido. Vocês não vão morar no lugar celestial se não aprender a entender, para pensar nas coisas que são de cima. Eu vou te dar um dado das coisas de cima. João vai declarar em Apocalipse que as nossas lágrimas lá em cima não serão mais lágrimas de dor, serão lágrimas de alegria. Por quê? Porque lá não tem doença, lá não tem aflição, lá não tem angústia, lá não tem traumas, lá não tem agonia, lá não tem vitimismo, lá não tem cansaço. Porque a Bíblia também vai dizer que os anjos não se cansam de adorar Santo, Kadosh, Kadosh. Porque lá o lugar é perfeito. E o que é perfeito, pastor? É tudo aquilo que Deus sela dizendo: eu criei, porque eu criei, é perfeito. Deus criou o homem para louvor e adoração do teu nome. Mas um dia o homem caiu e houve uma depravação sobre a terra. E nós perdemos aquilo que era perfeito como no céu. A gente perdeu um jardim onde nós não plantamos nada, nós só fazíamos colher e cuidar. Não suávamos, não se cansávamos, não tinha afago na alma de cansaço, não ia morrermos. Mas quando o homem perdeu o sentido do que Deus disse: não coma nada que não é para comer, ele comeu. É assim que a palavra de Deus está chegando para esse povo de Colossenses. O que foi que vocês aprenderam? Quais são os princípios e fundamentos que foram ensinados para vocês? Paulo, em outra tradução, está dizendo: por que perderam corações? Por que perderam o sentido? Paulo está dizendo: eu estou te chamando a atenção, reflete, pensa. Se o caminho que vocês estão indo é um caminho de paz, é um caminho de bênção e é um caminho de salvação. Pensa num caminho onde vocês estão trilhando. Possa ser que para você, como carnal, está dando tudo certo, está ficando perfeito, mas no final é uma morte que não vai ressuscitar com Cristo Jesus, porque você não morreu com Ele. Você está morrendo nos seus deleites. O que é deleite? É tudo aquilo que você busca para você, mas não busca para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 32. Buscai Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo: vocês já estavam em um ambiente perfeito quando aceitou Jesus. Você já estava caminhando nas coisas perfeitas que Deus já tinha liberado para você através do Filho. Mas vocês saíram do propósito. Vocês tiraram: buscai a Deus e a sua justiça. Vocês preferiram: e as demais coisas, cadê, Senhor? Tudo que a gente sai do princípio vai gerar fadiga, cansaço, traumas, angústia, porque isso não tem a ver com o céu, e isso está liberado sobre a terra. Porque a salvação é importante, porque o espírito vai para Deus, mas a alma vivente, que é um espírito, ela tem que ter uma decisão. A briga não está entre meu corpo e meu espírito, a briga está na alma. Um espírito vivente que tem sentido, aquele que decide,
aquele que sabe decidir, aquele que erra, aquele que sente as sensações, as vibrações, se emociona, aquele que chora, aquele que se alegra. A luta é pela alma, e a alma tem destruído muitas pessoas do caminho de Deus, porque é na alma que está ligado o sentimento das emoções. É lá onde as pessoas se decepcionam, é lá onde as pessoas se frustram, é lá onde a pessoa fica doente. O que mata mais a pessoa não é a causa da doença, mas é como você pensa na doença, que você vai morrendo mais rápido, porque está ligado à alma, o querer do homem, porque o homem deixou de reconhecer o que era para ser reconhecido. Então pensar nas coisas que são do alto são para pessoas que têm que ser inteligentes nesses dias. Enquanto as pessoas estão querendo a chave da vitória, eu quero o que o céu está falando a meu respeito. Enquanto o músico está procurando se resolver, eu quero me resolver com o Senhor, porque a qualquer momento Ele pode aparecer e eu quero estar com Ele. Porque a Bíblia deixa bem claro, Deus não deve nada a ninguém, mas nós devemos tudo para Ele, e não temos como pagar, porque a gente não tem capacidade de ir até a cruz e dizer, eu morro por alguém. O que é pensar e refletir? Como você está vivendo diante de Deus? Vim para o culto ou vim para Deus? Está em Deus ou está com pessoas? Se alegrar na comunhão ou se alegrar na comunhão pensando nas coisas que são de cima, como vai ser naquele grande dia? O homem espiritual discerne as coisas espirituais, o homem carnal discerne as coisas da terra, porque não consegue sair do princípio, dos fundamentos da terra, onde o céu está querendo te levar para o lugar perfeito, onde o céu está dizendo, a minha adoração não é para anjo. Eu não te criei para você ouvir homens filósofos. Eu te chamei para você ouvir um homem que venceu o céu e venceu a terra. Eu te chamei para você ver um homem que andou sobre as águas, quebrou a filosofia, quebrou a ciência, quebrou a química. Eu te chamei para você reconhecer um homem que nem a morte pode matar ele, mas ele próprio dá o próprio espírito dele para o Pai. Paulo está dizendo, acorda a igreja. Acorda, porque um dia eu era errante também como vocês. Um dia eu fazia as coisas pensando que estava fazendo certo. Paulo está começando a dizer, mas um dia eu vi ele face a face. Porque ele viu um clarão. A Bíblia diz que Jesus é luz. E Paulo perguntou, quem é o Senhor? Fiz até voz de pentecostal agora. Ele abaixai. Rebababá. Fiz até voz de pentecostal, viu? Sou contra não, viu, irmão? Quem é o Senhor? Homem de sabedoria, quando se encontra com alguém de autoridade, ele pergunta quem é, porque é algo que ele nunca viu. E Jesus diz para ele, eu sou Jesus, a qual tu persegues, e persegues o meu povo. Então Paulo está dizendo, eu não conheci Gamaliel, eu não conheci só fulano de tal, eu conheci alguém que é muito maior, é muito cheio de sabedoria, tem poder e autoridade. Então acorda, porque ele vai dizer que sobre essa causa chamada terra, a gente vai morrer, porque existem pecados, fornicações, impureza, desordenada sobre esse lugar, e o que ele quer é que a gente vá para o lugar perfeito, porque quem vive como Cristo vive, essas coisas não deixam ser contaminada, não deixa ser influenciado por qualquer voz, é influenciado pela voz do Espírito de Deus.
Então quem olha para ser influenciado sobre a terra só vai ver as coisas da terra. Quem olha para cima será influenciado pelo céu. Pastor, prova. Eu te provo. Se você sentar com algumas pessoas e se ela só falar de problema, ela é carnal, mesmo que aceitou Jesus, porque o tempo todo vai dizer das lutas, dos problemas, mas nunca vai dizer que Jesus vai mudar a história. Nunca vai entender que Jesus vai mudar a atmosfera do que está vivendo, porque prefere mais ver o lugar da dor, o lugar dos problemas, do que o lugar da solução. Porque o lugar da solução não vai aparecer como um toque de mágica, uma varinha vai tocar e trim, como no filme. Não vai aparecer. Só vai aparecer quando você encoraja dentro de você e bate de frente com aquilo que tenta te impedir a sua felicidade. Só por quê? Porque aí Deus vai agir. Aí você está se formando um alguém que olha para o céu. Precisamos valorizar a nossa missão, que são as coisas eternas, não as coisas que são passageiras que estão sobre essa terra. E o que é missão? Deus te chamou para você ser salvo. Essa é a sua missão, ser salvo e salvar alguém. Então toda vez que você estiver com problema, pense em alguém que está com problema, que você vai salvar aquele alguém, Deus vai salvar você. Porque essa é a missão, dona Rosa. Não é ficarmos, vamos adorar o quê? Anjo? Vamos fazer o quê? Vamos fazer culto que as pessoas se agradem, mas não conheçam Jesus. Nos conheça como pastores. Que conheça a placa, conheça o local, mas não conheça aquele que foi na cruz. E nosso papel é revelar quem é Jesus. E eu estou disponível a gastar minha vida dizendo que Jesus é maior que a placa, Jesus é maior que esse ambiente, Jesus é maior que tudo que se levanta, a filosofia, homem, seja o que for, Jesus é suficiente. Um dia a Bíblia vai deixar bem claro que um homem que estava vivendo carnal, o nome dele é Jairo, dirigente de uma igreja judaica. Mas Jairo nunca viu um profeta nenhum levantar alguém dentro da igreja dele que estava morto. Mas ele ouviu um homem que estava passando pela Galileia, que ele curou as enfermidades, curou as vistas, curou aquele que estava aleijado e também ressuscitou Lázaro. Quando a filha dele está mal, está doente, já está morrendo, ele sai em busca de quem? Ele quebra um protocolo das filosofias deles. Você sabe que é um judeu dobrar-se diante de um homem, profeta, que estava sendo conhecido naquela época, o nome dele era Jesus? Era difícil. Judeu nenhum se dobra joelho para ninguém, a não ser, como ele disse, para Yahvé. Mas Jairo, no meio da circunstância, ele disse para a religião dele: eu te digo não e digo sim para aquele que é perfeito, que está sobre a terra, porque eu consigo enxergar, mesmo sendo dirigente de igreja, mas eu consigo enxergar o que ele carrega. Nenhum homem sobre essa terra está encarregado. Dá para tu, Jairo se apresenta para Jesus: Jesus, a minha filha está doente. Jesus, vamos lá. Mas no meio do percurso aparece uma mulher e toca na orla de Jesus, porque estava sangrando há 12 anos. Ei, deixa eu te falar, Jairo teve de esperar, e a filha dele está morrendo. E a história diz que levou mais ou menos quase 1 hora de relógio aquele ambiente. Imagine o coração de Jairo: porque vamos logo salvar minha filha. Enquanto Jesus estava, alguém me tocou. Quem é perfeito vai revelar para quem quer buscar o perfeito. A mulher levanta a mão e diz: mulher, eu te devolvo para eles. Por isso que foi necessário que eu te colocasse, para que todos vejam, está curada da sua enfermidade. Volta para o meio do povo. E ele vai até Jairo e segue o caminho. Chega na casa de Jairo, as pessoas deram risada. Já morreu a menina, para que trouxe homem? Para que trouxe esse homem? Jesus disse: não temas, somente crê. Porque enquanto eu estiver na terra, o perfeito continua operando na terra. Aí Jesus me ensina uma coisa. Jesus só entra com eles, os discípulos dele. Jesus disse: eu não posso entrar com alguém que não crê. Eu não posso entrar com alguém que já disse que a morte já venceu. Eu não posso andar com essas pessoas. Sai todo mundo da casa. Eu só quero o pai e a mãe. Entra Pedro, Tiago, João, porque vocês precisam aprender, porque vocês vão ressuscitar lá na frente.
Não ande com pessoas que estão olhando para a terra. Ande com pessoas que estão olhando para o céu. Porque o céu se revela. E Ele está buscando alguém que quer buscar, que está no céu. E a Bíblia diz que Jesus disse: Talita cumi. Acorda, menina. A menina estava dormindo. Mas para o povo, ela morreu. Ali é uma linguagem coloquial. Jesus sabia que ela morreu. Mas todo judeu tem a linguagem que morre, dorme. Por que ele diz dormir? Porque ele sabe que a maioria dos judeus vão ressuscitar com Jesus Cristo. Então ele não diz morreu, que quando morre acaba. Mas quem dorme vai ressuscitar, que vai se despertar do sono quando Jesus vier. E a menina se levanta, ele dê de comer. Qual era a causa da doença da menina? Fale fome. Fale fome. Mas fome de quê? Jesus manda ela comer, dá de comida. Porque o espírito dela já tinha se alimentado, mas faltava agora alimentar a alma. Porque o espírito está pronto, mas a alma, a carne, é fraca. Aí Jesus diz: dá de comer para a alma. Porque o espírito testifica o espírito, ele voltou. Vocês estão comigo? Então precisamos valorizar nossa missão: salvar e salvar alguém. Vamos lá. Precisamos valorizar uns aos outros. Por quê? Porque quando um está com o outro, ele não quer suportar, ele quer se afastar. Só basta tudo começar a ficar ruim. Eu não quero estar perto. Aí Jesus vai dizer no versículo 13, através de Paulo: suportai-vos uns e perdoando-vos uns. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazer o quê? Fazer o quê, irmão? Perdoar. Paulo está dizendo: vocês estão fora do padrão. Já tem grupo na igreja dividido. Um quer orar anjo, outro está com filosofia. Ninguém está mais suportando ninguém dentro do ambiente. Um está querendo com aquilo, outro está querendo com outro. Paulo está dizendo: suportai-vos. Porque quem está em Cristo vai saber que Cristo perdoou e suportou. Você viu o crente que diz assim: não sou contra não, é porque eu gosto de estar do meu jeito. Mentira! Falta de perdão está lá no coração. Não tenho nada contra, mas eu não quero estar perto. Ei, mentiroso! Você tem sim contra. Porque Jesus deixou claro: precisamos escolher os íntimos, mas de todos a gente tem que uns com os outros suportar. A diferença é se alguém vai na tua casa, tu vai escolher que é teu íntimo. Mas em um ambiente onde rege o nome de Jesus, ainda que eu não gostasse de você, eu vou ter que beijar, te cheirar, te amar, porque senão eu não vou saber entrar no céu. Por quê? Porque eu não faço parte com Jesus. Mas na minha casa eu posso escolher. Tu não vai, eu vou chamar ele lá para tomar café, porque é minha escolha. Oi, tá fora do padrão? Não, vou te ensinar a Bíblia. Jesus vai orar, quem Jesus chama? Chamou todos os discípulos? Jesus chamou quem? Fale os íntimos. Jesus foi transfigurar, Jesus chamou os 12 discípulos? Chamou quem? Mas amou todos? Amou todos. Mas tem diferença. Jesus está dizendo: eu suportava vocês, mas na intimidade eu tenho que estar com homens que olham para o céu como eu estou olhando para o meu Pai. Com homens que entendam o sobrenatural, com homens que entendam a revelação fresca do meu Pai. Porque quando o meu Pai se revela, a gente fica impressionado, impactado, porque só os íntimos de Jesus vai conseguir enxergar a revelação que Deus está fazendo. Quer uma senha? Cai fora de crente que diz: não tenho nada contra o irmão, não, né, irmã? Não é. Por isso que aqui chegou 2 irmãos de mal. Logo aqui, irmão. Logo aqui. Onde eu estou para morrer por esse evangelho.
Logo aqui, que eu não estou preocupado se vai dar o dinheiro, se eu vou comer, se eu não vou comer. Logo aqui. Logo aqui. Vê para o lugar certo. Poderia dizer, vê para o lugar errado, né? Não, vê para o lugar certo. Peguei as duas na frente e diz, uma hora pela outra. Eita, glória a Deus. E ali eu vou querendo retroceder, correndo. Não corre ninguém, segura aí. Segura no culto. E está acontecendo um culto de manhã. Depois que acabou, que leveza, pastor. E eu estava, Jesus, quando acabar tudo, eles vão me bater. Mas me protege. Ei, sabe o que gerou? Cura. A dor saiu e entrou o Espírito da cura, Jesus Cristo. Só porque o verdadeiro evangelho, eu não posso fazer aquilo que não está no meu alcance, eu tenho que fazer aquilo que Jesus mandou fazer, ainda que custe a minha cabeça como custou de João Batista. Eu estou disponível para morrer por esse evangelho. Você precisa entender isso. Quando você morre, alguém gera vida. Quando João Batista é degolado, Jesus começa agora a gerar mais vida do que João Batista. Você está aí, irmão? Então cutuca seu vizinho no ombro dele. Eu quero no ombro, com todo amor. Está suportando os seus irmãos, irmão? Fala assim, ame, viu? Não fala mais aquela falância, não. Ah, Deus sabe, não tenho nada contra, não. Aleluia! Precisamos valorizar uns aos outros. Uma igreja que valoriza o seu irmão é uma igreja de maturidade, é uma igreja forte. Tem irmão que entra na igreja, só fala com o irmão na igreja, está na rua, vira até o rosto, irmão. Faz de conta que não viu, mentira, mas viu. É. E se for líder, ele quer que as pessoas só falem com ele. Ele tem que dar essa mão. É, porque a patente fala. Onde olha na Bíblia, quanto mais você cresce, você se torna mais servo. Jesus disse, eu não sou o Senhor de tudo. Paulo está dizendo, eu não estou preso. Mas você não vai sair do padrão, não. Se ficar aí na igreja, Paulo está dizendo, se ficar na igreja, o padrão é único. Ele é o cabeça. Nas cartas, quando você vai terminar a carta de Colossenses vai dizer, nós somos os membros, mas Cristo é o cabeça da igreja. Não é pastor, não é fulano de tal, é Ele que morreu na cruz, Ele é o cabeça. Você está comigo? Aprenda a valorizar uns aos outros. Quer a senha? Você quer saber? Aquele que mais te prejudica é para você amar mais ele. Jesus falou isso. Jesus diz, a gente amar quem a gente gosta é fácil. Ame aquele que está falando mal de você, que está te perseguindo. Eu vou te provar na Bíblia, irmão. Um dia Paulo termina de pregar. Alexandre vai até ele e dá umas bufetadas nele, dizendo, é mentiroso. Não andou com Cristo, não, ele não é apóstolo, se falso apóstolo. E um bocado de gente se decepcionando com Paulo. Paulo se ira e diz, eu te entrego ao diabo, Satanás. Aí Paulo fica maduro. Paulo diz, Jesus, me perdoa, eu te entrego ele ao Senhor. Eu entendi que eu tenho que suportar esse homem que está me bufetando todos os dias que eu prego. Para mim, vou falar aqui em público, não tenho crise, mas não vou afirmar, meu irmão. Daqui a pouco eu não dizer que eu sou herege, mas para mim, como eu posso fazer uma análise, um pensar, conjecturar, para mim, a carne no espinho de Paulo era ser Alexandre, porque onde ele ia, quem estava lá? Quando ele terminar de pregar, quem dava bufetada nele? E Paulo dizia, tira esse espinho, você vai ficar com esse espinho. Porque se esse espinho sair de você, você não vai produzir o que você está produzindo. Quer a senha? Tem espinho que está na tua carne, porque é Jesus que permitiu. E você está dizendo, tira Jesus. Jesus, não, se eu tirar eu vou te perder. Deixa aí, porque você não sai da minha presença. Você continua no lugar perfeito, olhando para o céu, olhando para as coisas que são do alto. E eu não vou te perder.
1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradições, recebeste dos vossos pais. Paulo está dizendo, Pedro também está dizendo aqui agora, que a gente não foi comprado com ouro, nem com dinheiro. Não seja comprado com pessoas. Porque quem te comprou não foi dinheiro nem prata, foi Jesus Cristo. Não se venda por nada nessa vida. Não se venda por amigo que é íntimo de você. Não se venda por nada. O dia que você se vender, você não é mais nem valorizado por ele que te comprou. O texto está dizendo que Jesus Cristo nos comprou, não foi com prata nem com ouro, mas nos comprou com algo que não é corruptível. É algo incorruptível, porque Ele é perfeito. Ele nos comprou com a sua própria vida. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ame, não só com palavras, mas ame com amor. Você quer saber quando você ama outra pessoa? Você vai coçar o bolso e vai dar o melhor para aquela pessoa. Aí você prova que ama. Eu vejo muito crente dizendo: eu te amo, minha irmã. Quando a irmã pisa no calo, não, mas não. O amor mudou, porque o amor foi temporário. Paulo está dizendo: vocês estão em verdades em amar. Que ama tem que custar alguma coisa. Tem que tirar do seu bolso. Que ama tem que tirar do seu tempo, da sua vida. Para você é perder tempo, mas para outro você está resgatando vida. Que ama, vai e abraça quem está precisando de abraçar. Que ama, faz aquilo que não queria fazer, mas faz porque ama o Senhor e tem que fazer isso. Não fingido, mas um amor puro. Que ama, quem ama, tem que falar a verdade, custe o que custar, que goste ou que não goste. Mas se é uma verdade de Deus, tem que falar. Você está aí comigo? Você acha que foi fácil para Jesus dizer algumas palavras que ele disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Um pastor falar isso para um rebelde. O pastor vira o diabo, um demônio, sai dizendo para todo mundo. Mas Jesus chegou na barba de Pedro e disse: tu és o diabo. Ele não estava dizendo para Pedro, ele estava dizendo para a atitude que Pedro tomou. Tá pouco, irmão? Você fala a Deus. Não perca o foco de que igreja você é. Só existe uma igreja sobre a terra e precisamos aprender isso. Existe várias denominações, mas só existe uma igreja, e essa igreja é de Jesus. E Jesus está dando a senha. Uma igreja que não ama não é uma igreja. Uma igreja que ama por fingimento não é uma igreja. Uma igreja que agrada a todo mundo não é uma igreja que está aqui pregar a palavra. Eu estou falando a respeito da salvação. A igreja parou de pregar isso. A igreja quer pregar o que eles gostam. Vai ter bênção, vai ter vitória. Jesus é bom e isso é perfeito para você e acabou. Não. Jesus é tão bom. É tão bom que ele disse para Pedro: tu és o diabo. Jesus é tão bom que um dia ele está perto de ser levantado na cruz. E chegaram para ele e disseram: sua mãe está aí fora. Ele: minha mãe é que faz a vontade do meu pai. Assim como você estiver fazendo a vontade do meu pai, você se torna minha mãe e meu pai. Porque você está fazendo a vontade daquilo que é do alto, daquilo que é perfeito. Porque ela é carnal, ela vai errar, ela vai prejudicar muitas vezes. Mas aquele que é perfeito não. Quando você serve a ele, você é minha mãe e meu pai. Parece que Jesus foi ruim com a mãe, né? Não. Ele estava querendo ensinar que primeiro, diante de tudo, não é meu pai nem minha mãe, é Deus. Porque o princípio foi Deus. Quer uma senha? Vai para os casal que tem filho. Quem trabalha? Ou o homem ou a mulher?
Na hora de comer, quem come primeiro? Fale o filho. Está errado, não é o padrão de Deus. Olha para a Bíblia, para Jacó, Abraão, quem comia primeiro? Quem era o melhor pedaço? Que era o tamanho do pedaço maior? Ninguém poderia mexer. O marido chega, o filho já comeu a parte melhor. Ainda a mulher diz: e come isso aí se reclamar. Se reclamar, ficar com fome. Fora do princípio. Porque quem foi que tomou o sol? Quem ficou lá sendo perseguido? Aí chega na casa na hora de ser honrado. Não é honrado. Fora do princípio. Essa igreja está vivendo isso. Tudo desordenado, saiu do padrão. Lá em casa também vou ter que mudar. Deus está falando. Por isso, quando eu chego em casa, eu olho lá para dentro do airfryer. Olha, vou pegar logo esse pedação. Quando eu chego cedo, quando eu não chego, meu irmão, ainda lá vem dizer: papai, quero comer com o senhor. Está errado esse padrão, irmão. O padrão é: quem é o provedor e o protetor come primeiro. Você está comigo? Os maridos gostaram, viu? Vai chegar em casa, viu ali? Viu o que o pastor falou? Viu? Ainda vai dizer assim: gostei do pastor. Aleluia! Você está comigo, irmão? Vamos lá. Precisamos ser homens e mulheres fundamentados com a palavra de Deus e não com filosofia ou entretenimento. O céu, Jesus nunca teve entretenimento quando ele veio sobre a terra. Jesus não perdeu tempo. Até quando o escriba se converte e diz: eu quero te seguir, ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Você quer vir comigo? Venha. Mas não vou te prometer nada, a não ser a sua salvação. Aí quem está com Jesus: deixa eu enterrar meu pai. Vai entender, irmão? Alguém que faz a escritura, que conhece a lei, está dizendo: eu vou seguir o Senhor, quebrando todo o paradigma e protocolo que existia dentro de Israel. O que está com Jesus aprendendo as coisas, tudo certinho, deixa eu enterrar meu pai. Aí quando você vai estudar a história, ele queria o dinheiro dos pais para não dividir só com os filhos, com os irmãos dele. Ele queria voltar para esperar o tempo que o pai ia morrer, para dividir a herança, para depois voltar. Jesus diz: deixa os mortos. Toda vez que a gente desvincula o padrão que o céu é, a gente está propício a sofrer. A gente está propício a ter contendas, briga, desunião. Porque a gente sai daquilo que é perfeito. O céu é tudo perfeito. Um dia que Daniel ora, a própria palavra de Deus diz que na mesma hora que ele orou, Deus enviou Gabriel para dar resposta para ele. Sabe o que quer dizer isso? Quando a terra está ligada no céu que está perfeito, o perfeito se manifesta, irmão. Se manifesta. Jesus um dia está de frente com Pilatos. Pilatos disse: me diz uma palavra para tirar você daí. Ele disse: se tu soubesse, eu daria uma ordem agora, miríade de anjos descia e me tirava daqui. Mas para que se cumpra a vontade do meu Pai, eu não vou quebrar o que é perfeito, eu vou permanecer no que é perfeito. Tiago 4,8 vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Corações não é entranha, corações é entendimento, é a sua mente. Pensai no que está vivendo e chegai-vos a Deus. Se você já saiu, se afastou, sentiu ferido, está ferido, chega a Deus agora e diz para Deus: eu estou fora do padrão, eu preciso voltar para o lugar perfeito. Salmo 121 vai dizer assim: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem? O meu socorro vem de quem? Que fez o céu? Então o que eu preciso não está na terra. O que você precisa não está na terra.
Na terra o que nós precisamos é dessa palavra imprimido dentro dessa terra para entronizar com o céu. O que faz um homem vencer não é sua sabedoria. O que faz um homem vencer é quando você tem Cristo Jesus. Porque tudo que você tem não vai tirar sua paz, porque foi Ele que te deu. E quando você ganha com sua sabedoria, uma hora ou outra, você vai ficar fadigado porque não gera paz dentro de você. Porque não foi Deus. Porque quando Deus dá, a própria Bíblia diz que Ele garante. Tem coisas que a gente fica pensando, não vou pedir a Deus não, porque é muito grande, vá que Deus me dê, como é que eu vou começar a estar cuidando desse negócio? Se eu não tiver o recurso, já está pensando? Aí Deus não dá. Porque se Ele está lhe dando, Ele está te dando recurso. Então nunca peça coisa pequena a Deus. Você é humilde, eu só peço o grande. É por isso que ainda não recebi, mas também quando eu receber, todo mundo vai ver. Pedi uma Ferrari, quero uma Ferrari. Amém? E se eu ganhar a Ferrari, eu vou torrar ela o dinheiro dela. Porque eu já aprendi a senha. Quem conhece o poder da semente sabe. 400 mil eu vou liberar no reino. Seja disposto para dar para o céu aquilo que o céu espera de você. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de você. Seja disposto para dar ao céu aquilo que o céu espera de você. Pastor, refresca a nossa mente que eu estou esquecido nesse culto. Quando você aceitou Jesus, você disse: eu vou te servir, eu vou fazer pelo Senhor. Quem vem até a mim jamais vai sair fora. Vou dar uma palavra, não vou deixar de estar no culto, não vou deixar de estar te servindo. Senhor, eu vou fazer tudo para o Senhor. Ei, seja disposto a dar ao céu aquilo que o céu espera de você. Tem gente que precisa de um abraço, e quando está perto de você, a pessoa está falando, e você não tem coragem de dizer: deixa eu te abraçar. Porque você não está ligado com o céu. Quando alguém está falando de miséria, é porque está sentindo dor automaticamente e psicologicamente. Abrace. Lágrimas correrão, porque serão curas que estão sendo liberadas. Quem busca as coisas do céu nunca vai sentir falta de nada. Quem busca as coisas do céu nunca vai sentir falta de nada. Porque quem está com Cristo não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Você pode desejar alguma coisa que Jesus não está lhe dando, porque não é o tempo e nem a hora. Mas não significa que você está com falta de alguma coisa. Por isso ele diz: no mundo tereis quais são as aflições? Tiago vai dizer: só porque não recebes? Porque pedis mal? Você não está dentro do padrão da vontade de Deus, você está nas filosofias. Eu vou fazer assim, Deus vai me abençoar. Quantos irmãos que eu sei de igreja que fizeram compra e não pagaram, o nome foi para o SPC, porque disseram dentro de si: Deus paga. Quantas pessoas atrapalhou outros irmãos dentro da igreja? Me empreste seu cartão. Quer uma senha? Tu foi bobo que emprestou. Se o nome dele está sujo, ele vai dizer: agora vai ser o teu. Um meu que não vai. Primeira coisa, por que você não faz teu cartão? E que é o meu? Estou falando de coisas que tirou gente da igreja. Estou falando de coisas que pessoas perderam a vontade de amar o Senhor. Eu estou falando de coisas que entrou para o lugar de filosofia. Eu não quero mais saber de igreja. Igreja é na minha casa. Pastor é meu Jesus e acabou, não vou mais não na igreja. Quando você vai ver a história, o irmão atrapalhou aquele irmão. Só sente falta de alguma coisa quem acha que teve, mas nunca teve. Vou repetir. Só sente falta de alguma coisa quem acha que teve, mas nunca. E por que sente falta? Porque não está olhando para o céu. Agora olha bem para cá, para meus olhos azuis. Paulo está dentro de Roma, preso.
vai ser degolado. E Paulo está escrevendo uma carta. Ele é o cabeça, mas vou perder a minha. Ele é a vida, mas vou perder a minha. Mas em tudo, eu já estou esperando para receber a minha coroa. Paulo está dizendo: eu venci, cheguei à estatura de varão perfeito. 1 João 2,6 vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Paulo está dizendo para a igreja: se vocês estão em Cristo Jesus, vocês precisam mudar a forma que vocês estão andando. Paulo está deixando bem claro, porque Jesus andou sobre essa terra e não errou e não pecou. Jesus é o referencial para todo ser humano nessa terra. Até para religiões que não reconhecem Ele como Messias, mas diz que foi um grande profeta, reconhece Ele como um grande profeta. Porque Ele veio sobre essa terra e decidiu amar como o Pai ama. É por isso que no versículo 14, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é um vínculo da perfeição. Paulo está dizendo para a igreja: quando a gente perde o amor, a gente perde um vínculo da perfeição. A gente sai de Deus e a gente começa a escolher conforme nossos olhares. A gente começa a fazer grupo conforme que a gente acha que aquele irmão vem para o nosso grupo. E na igreja não tem grupo. Porque o que tem que gerar dentro da igreja é o vínculo do amor. E quem ama tem que falar a verdade. Primeiro para Deus, segundo para você mesmo, e terceiro para alguém que você ama. Porque João 1, versículo 6, se eu não me engano, lá nas epístolas vai dizer: só corrige quem ama. Paulo está corrigindo uma igreja porque Jesus ama a igreja. Você sabe quando você está dando errado? É porque a falta de amor por Jesus ficou fraca. E você começa a ver problemas onde não tem problema. Porque o Espírito Santo agora dentro de você, ele não funciona como funcionava antes. E qual é o interesse de Deus nessa noite? É que nós pensamos, saímos daqui pensando, refletindo, que tudo que está no alto é perfeito. O lugar onde eu vou morar, irmão, não vou sentir dor. E o meu desejo é que meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha família, meus familiares estejam lá. Lá não vamos ser mais nem filho, nem pai, nem marido, nem esposa, mas vamos ter a nossa consciência de saber quem é quem. E a gente vai dizer: valeu a pena ou não valeu a gente estar aqui? Porque Jesus ressurge uma alma e carne. Eu quero dizer: valeu a pena ou não valeu a pena, diácono? Valeu a pena, muita gente sofreu, mas tudo era passageiro. Esses desertos da nossa vida são passageiros. O que é deserto? Lugar de solidão, lugar de dor, mas tudo é passageiro. Jesus levou 40 dias, Jesus decidiu: 40 dias é meu deserto. Davi reescreve o Salmo, capítulo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ele falou: não vou mais chorar não. Vou mais chorar não. Eu sei quem hoje que eu estou. Então ele disse: chorei hoje, mas de manhã o sol da justiça brotará. Quem te chamou? Chamou para você andar em filosofia de homem? Chamou para você só receber chave da vitória? Isso é passageiro. Porque quem me chamou e está te chamando, e te chama sempre, está te chamando para morar na eternidade. Sabe o que está dizendo? Não perca o destino. Continua no propósito. A aflição existe. Se a religião te enganou, Jesus vai acalmar. Ei, ele pode até acalmar hoje, mas amanhã tem outra aflição. O que Jesus quer que você marche. Quando Moisés está de frente para o mar e está vendo um egípcio, Deus pergunta: o que é que você está vendo, Moisés? Estou vendo o mar. Então marche.
naquilo que parece que vai ser difícil para você, marche. Mas vai morrer, marche. Quando ele foi tocar o cajado, o que as águas fez? Não foi o cajado. Se você estudar a história direitinho, Deus sopra com suas narinas do outro lado e o mar. O que você precisa resolver? Para Deus é tranquilo, mas para você possa ser que seja difícil. Mas Deus está dizendo: volta para o lugar de origem. Volta a ser a igreja que olha para as coisas do alto, que não está preocupado com anjo, se é para adorar ele, se não é para adorar ele, que não está preocupado com as heresias. Volta para ele. E o primeiro sentido de voltar para ele: Senhor, eu me arrependo, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero voltar a viver o princípio da tua palavra. Fica de pé. E eu quero encerrar. Conhecereis a verdade. A verdade